Oi, preciosidade do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Jéssica Cerqueira e eu estou aqui hoje para semear boas sementes na sua vida. Esses dias eu não estava conseguindo ler, ontem eu cheguei a gravar, mas eu estava muito rouca e o áudio não ficou muito bom, então hoje eu vou regravar esse vídeo. Então vamos começar o nosso dia de hoje fazendo uma breve oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui conosco, Senhor, obrigado por mais uma vez poder estar lendo a Tua palavra. Abençoe, Senhor, este ouvinte, dê a ele, Senhor, entendimento cada dia mais, Senhor, dessa leitura. Que seja, Senhor, mais um dia para a honra e glória do Teu nome, eu te peço. Em nome de Jesus, amém. E hoje, nosso 101º dia, vamos ler Josué, capítulo 22, a partir do versículo 21 ao capítulo 23, versículo 16. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, e disseram às cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. se nós edificarmos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e ofertas de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E, se antes o fizermos, foi em receio disso. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes partes no Senhor. E assim, bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem a seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel das mãos do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus. E não falaram mais de subir contra eles em exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome de Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Capítulo 23. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel e aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrado em dias. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações, que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até ao mar grande, para o pôr do sol.
E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá diante de vós. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a essas nações que ainda ficaram convosco. E dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações. E quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto dessas nações, que ainda ficou convosco, e com ela vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, como todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Estudo de hoje, Josué, capítulo 23, versículo 12 ao 16. As consequências previstas no caso de casamentos mistos com as nações canaanitas tornaram-se uma realidade. Numerosas histórias do livro de Juízes mostram que Israel sofreu por ter falhado em seguir a Deus com sinceridade. Deus era supremamente amável e paciente com Israel, e justo e paciente conosco ainda hoje. Contudo, não devemos confundir sua paciência, bondade conosco com a aprovação do nosso pecado ou da nossa indiferença a este. Cuidado ao exigir que tudo seja feito à sua maneira, porque Deus pode acabar aceitando. Ele permitiu que os israelitas agissem conforme desejavam, fazendo casamentos mistos com as nações que não expulsaram. Isso trouxe consequências dolorosas. Quando Deus deixa-nos agir por conta própria, Ele permite que as consequências naturais aconteçam. Isso deve ensinar-nos que nossos desejos e conclusões nos arruinarão e que somente obedecendo a Deus teremos vida e paz. Em Malaquias capítulo 2, versículo 5. Em Romanos capítulo 8, versículo 6. Os comandos de Deus têm a intenção de proteger-nos de consequências dolorosas. Ao obedecer, o que você está resistindo hoje? Lucas capítulo 20, versículo 27 ao 47. A realidade da ressurreição. Alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Haviam 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela. E morreram 7 sucessivamente, sem deixar filhos. E finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? E Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento,
Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não poderão mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos, pois para eles todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondestes bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. O Cristo é Senhor de Davi. Então Jesus lhe perguntou: Como dizem que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens são punidos com maior rigor. Estudo de hoje, Lucas capítulo 20, versículo 37 e 38. Jesus respondeu à pergunta dos saduceus e assim virou o jogo e atingiu o ponto central da questão. No que acreditavam quanto ao Messias? Os fariseus e saduceus permaneciam confusos quanto à identidade de Jesus. Até que resolvessem isso, eles não eram capazes de responder a essas perguntas. Perguntas religiosas difíceis. Por exemplo, como pode um Deus amoroso permitir que pessoas morram de fome? Se Deus é onipotente, eu tenho livre-arbítrio? Quando perguntarem, siga o exemplo de Cristo. Primeiro responda a essas pessoas com toda a sua capacidade. Então foque no problema verdadeiro. Talvez elas estejam magoadas com a tragédia pessoal ou com dificuldade de tomar uma decisão. Geralmente, a questão feita é apenas um teste de sua disposição em ouvir e importar-se. Ao fazer isso, você demonstra compaixão e preocupação. Em outras palavras, você ama o seu próximo. Orando Salmos. Descanse nas promessas da fidelidade de Deus. Agradeça ao Senhor o seu amor infalível, que nos abençoa e disciplina-nos. Salmo capítulo 89, versículo 14 ao 37. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará o Senhor na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Então, em visão, falaste do teu santo, e discerniste. Socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. E porei a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito, fá-lo-ei mais elevado do que os reis da terra. A minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. E conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias nos céus. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto e não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade,
Não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Provérbios capítulo 13, versículo 17 ao 19. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. E essa foi mais uma leitura de dia de hoje. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Eu espero você aqui amanhã e até a breve. Tchau!